Nós já falamos sobre direitos dos estudantes e agora vamos falar um pouco sobre os direitos dos idosos enquanto consumidores. Ivete, como é que ficam os idosos enquanto consumidores? Você e a tua equipe, tem tido uma preocupação direta com relação a isso? Sim, a questão da meia entrada para os idosos também, existe aí uma proteção na legislação, o próprio Estatuto do Idoso garante também a eles o acesso a esses eventos culturais, também de lazer com esse direito de 50% de desconto, assim como também a questão da passagem, do transporte intermunicipal e interestadual, que tem a questão da gratuidade das duas passagens, eventualmente estando essas ocupadas com desconto de 50%, a questão da medicação, o nosso consumidor, enquanto idoso, também tem aí as suas observações, suas garantias, no sentido da devida informação, para que ele possa realmente estar utilizando e aproveitando a medicação de maneira adequada, né? Existe uma legislação que diz aí que a possibilidade do fracionamento também, né? A gente sabe que são consumidores que consomem muitos medicamentos, então eles têm a possibilidade do fracionamento dessa medicação. A questão de pacotes turísticos, a gente sabe que os nossos idosos hoje viajam muito mais, a qualidade de vida deles é melhor, então o cuidado na orientação também para a aquisição de pacotes turísticos, questão de empréstimos bancários também, empréstimos consignados, a questão realmente do cuidado, do juro, do comprometimento aí da renda mensal deles. Então são sempre informações que a gente busca repassar aos nossos idosos no PROCON também, que por meio até também da parceria com algumas associações, né, dos idosos, claro. A própria assistência social, às vezes nos encaminha idosos para que a gente faça orientação, enfim, todas as instituições que tratam dos direitos dos idosos, a gente procura parcerias para que ele também tenha o seu direito à informação resguardado e os seus direitos efetivamente. Beth, Sinop, todo o estado sabe que é uma cidade que cresce violentamente a cada dia que passa. E, por consequência, o movimento também. E falaríamos aí a nível de aeroporto. Quando é que o PROCON vai instalar uma sala dentro do aeroporto de Sinop? Existe previsão para isso? Ainda não. A gente sabe que precisamos avançar nesse sentido. Nós hoje estamos com uma estrutura muito boa, entretanto a gente sabe que nós fazemos um atendimento digamos assim, cotidiano, ele é bastante grande. Nós temos aí até esse mês de junho, até esse mês nós tivemos aí um atendimento de em torno de 1.322 reclamações registradas no PROCON, de pessoas que se dirigiram pessoalmente. E quem está liderando as companhias telefônicas ainda não? Não, nós já temos aí a liderança de assuntos financeiros. Assuntos financeiros. Dá para você falar um pouco sobre isso? Quais são? Nós temos aí, em função da própria disponibilidade do crédito no mercado, nós temos verificado que o acesso ao crédito, ele tem atingido a todas as nossas camadas sociais. E muitas das vezes a gente está fazendo aquisições, por exemplo, dentro de uma loja de móveis e eletrodomésticos, e entretanto a gente está contratando com uma financeira, né? Quando nós financiamos aí, talvez em 24 vezes a compra de um produto, nossa televisão, a nossa máquina de lavar, que é o nosso sonho, né? Hoje em dia todo mundo quer ter uma televisão muito boa, enfim, para que a gente possa assistir aí a nossa novela, enfim, os homens, o futebol. Nós nos empolgamos e compramos. E quando a gente vai perceber, nós estamos adquirindo um contrato. Além do produto, nós estamos fazendo um contrato de crédito. E a gente muitas das vezes não sabe. E aí nós vamos ter questões de venda casada, né? Eu estou vendendo, além do produto, às vezes uma garantia estendida, que o consumidor não tem conhecimento. Nós temos as situações de que foi acordado um pagamento em X parcelas, quando o consumidor chega em casa, ele é surpreendido, porque ao invés de ser o número que foi determinado, é superior. A questão da compra sem juros, né? Às vezes a gente vê muita propaganda, olha, faça aquisição do produto em tantas vezes sem juros. Ele faz a aquisição, depois é que ele percebe que há sim embutido a taxa de juros. Entendi. Então, essas são as situações que nos levam aí... Tem esclarecido tudo isso? O PROCON tem tido essa grandeza de esclarecer? Essas empresas têm obedecido essas determinações do PROCON? Olha, com relação a essas aquisições, essas vendas casadas, enfim, a gente tem realmente conseguido fazer muitas conquistas, né? A gente percebe que as próprias empresas aí percebem o erro, no sentido que precisam reparar o consumidor. Os bancos ainda são, uma fatia ainda
conciliação a ser conquistada, a gente percebe uma resistência muito grande. Fazemos algumas situações, hoje é um momento nacional, não só de Sinop, do superendividamento. As pessoas têm se super endividado, então a possibilidade da compra de um carro com a redução de IPI, mas entretanto não cabe na minha parcela mensal. Entendi. Eu quero comprar, houve a redução para a compra do imóvel, nossa, sonho da casa própria, entretanto eu tenho que observar o meu limite mensal de compra, de endividamento. Claro. E as pessoas muitas vezes acabam se endividando. Então a gente consegue fazer boas negociações de redução de algumas... Ivete, as companhias telefônicas, muito embora hoje não lidera, mas esse método deles trabalharem, eles têm equacionado de acordo com os problemas que têm surgido junto ao PROCON? Ou ainda temem não obedecer? Entendemos que ainda há muito a ser avançado. Já melhorou, é claro, mas na nossa região norte do nosso estado do Mato Grosso e norte de todo o Brasil, a gente verifica ainda muito a se avançar. Nós temos ainda aí algumas questões de monopólio de algumas empresas de telefonia. A má prestação de serviço ela ainda é imperiosa em alguns aspectos, por exemplo, no caso da telefonia e na própria questão do fornecimento de internet banda larga, que a gente precisa crescer, precisamos melhorar. Eu entendo que o consumidor precisa também estar mais atento, às vezes a gente acaba pagando contas e não questiona por entender que os valores talvez não sejam expressivos, mas é justamente nesses fatores que a empresa tem um lucro considerável, porque há uma gama muito grande de consumidores e às vezes no meu bolso é um pouquinho só que dói. E eu acabo não reclamando, entretanto, para a empresa que lesa o consumidor, isso é realmente vantajoso. Que conselho que você dá para o cidadão no momento da contratação de um serviço, da contratação de uma mercadoria? Que conselho você dá a ele? Eu diria que nós precisamos, enquanto consumidores, ser mais críticos e mais cautelosos, né? É claro que a gente vive um momento de consumo, então a gente acaba comprando e adquirindo em função do próprio impulso e das possibilidades que esses produtos nos dão. Entretanto, é preciso que eu guarde folders, onde esteja, né, aí devidamente as informações dos planos que eu estou contratando, o meu contrato. Às vezes a gente chega em casa, eu estou mais preocupada em utilizar o meu celular do que guardar o contrato. Exato. Eu guardo lá de qualquer maneira. Guarde o seu contrato, guarde o folder onde está o informativo do seu plano que você contratou. Houver qualquer reclamação... A propaganda do que foi feito no jornal. A propaganda no jornal, o jornal escrito, televisionado, todas as questões de mídia. Na internet, você pode baixar, imprimir a página com a data, com o informativo, isso é meio de prova. Sempre que houver uma contestação na sua conta de algo que você não contratou, o número de protocolo é fundamental. A gente tem solicitado as gravações, muitas vezes eles nos ligam ofertando um plano, né, e a gente não concorda. Entretanto, no próximo mês nós vamos ver a nossa conta modificou, estamos com um plano, você contratou na data tal. Não contratei. Certo. Então é preciso que esse consumidor, às vezes ele anota o protocolo, olha, não sei onde guardei. E é justamente essa a informação fundamental para que a gente possa solicitar a gravação e verificar que não foi nada disso que trataram no momento da conversa. O cidadão, normalmente, ele comparece ao PROCON e ali ele não vai munido de nada. Ele vai apenas com a boca e quer uma solução do seu problema. Acredito que seja essa. Como é que ele deve proceder para chegar no PROCON e ser realmente atendido, Ivete? A gente precisa deixar claro para o nosso consumidor que o PROCON, apesar de ser uma esfera administrativa, nós seguimos aí toda a questão jurídica e burocrática que passa aí também para quem for ingressar com uma ação judicial. É preciso que haja produção de provas, é preciso que a gente tenha a documentação juntada, porque simplesmente alegar sem provar não é suficiente, é preciso que a gente faça a produção de provas, é necessário que se estabeleça o contraditório e ampla defesa, o fornecedor tem todo o direito de fazer a sua defesa, de fazer a sua contestação, de apresentar os seus argumentos. Então, por isso que nós, enquanto consumidores, precisamos estar atentos. E quando ele for ao PROCON, sempre vá levando os seus documentos pessoais, de preferência cópia do seu RG, do seu CPF, de um comprovante de residência. É importante que ele leve o objeto do questionamento. Então, eu estou questionando o contrato de financiamento do meu veículo. Leve o seu boleto, que você está pagando mensalmente. Se você tiver aí o seu contrato, leve-o também. Se o meu problema for com plano de saúde, devo levar o meu contrato de plano de saúde. Se o meu problema for na telefonia, se eu tiver os folders, enfim, o contrato por escrito, se não tiver os números de protocolo. Então, tudo que for relacionado ao meu problema é meio de prova e eles são fundamentais para que a gente consiga provar o direito desse consumidor. Aquele cidadão que normalmente trabalha, há uma indisponibilidade de tempo para comparecer ao PROCON.
ele pode nomear alguém para ir em nome dele lá fazer a reclamação? Sim. De que forma que ele deve agir? Porque às vezes ele não tem tempo nem para sair para fazer uma procuração. É verdade. Nós temos muitas situações, né, de familiares que vêm às vezes ao PROCON buscar informações e nesse ato a gente fornece para ele uma cópia de um documento da procuração, ele faz o devido preenchimento, né, faz cópia de quem está outorgando e do outorgado, né, para que a gente tenha, para que junte no processo, e ele pode sim ser representado, né. Há situações também de algumas reclamações que nos chegam às vezes até por e-mail, que a gente faz juntada da cópia da documentação e posteriormente o nosso consumidor vem participar da audiência, ou quando é só uma CIP, ele no momento que ele vem tomar ciência da defesa, a gente já faz a devida informação Você dele. usou um termo aí que eu queria que fosse esclarecido, uma CIP. O que significa isso? CIP é uma carta de informação preliminar. Então, nós somos um PROCON interligado ao Ministério da Justiça. Então, nós estamos interligados ao SINDEC. E o SINDEC é o Sistema Nacional. Então, nós temos alguns tipos de atendimento dentro desse sistema. E um deles é a CIP, que é uma carta de informação preliminar. Então, essa carta é simplesmente para que a gente informe o nosso fornecedor de que há uma demanda no PROCON e que nós queremos que eles nos esclareçam e procurem solucionar. No caso do PROCON de Sinop, nós temos um período de 30 dias, para que ele, 15 dias da defesa, entre ele entrar no PROCON e até a finalização da resposta. Não finalizando, nós vamos fazemos a abertura da reclamação, que essa sim é mais grave. Então, nessa situação, nós agendamos uma audiência, o nosso fornecedor deve vir ao PROCON, não vindo, ele sofre multa por desobediência, e a perspectiva é que ele venha para essa audiência fazer a composição com o nosso consumidor. Tem atingido os objetivos? Tem. Depois do intervalo, falaremos um pouco mais sobre companhias telefônicas. Fique conosco. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Denomina-se meia entrada o direito atribuído pela legislação brasileira para que certas categorias de consumidores possam pagar apenas metade do valor estipulado ao público geral para o ingresso a espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, exibições cinematográficas e outras manifestações culturais. Os estudantes e os idosos têm esse direito.